Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Adriano. Então, hoje nós estudaremos, eu preparei esta apresentação para explicar um pouquinho sobre os tipos de discurso. Eu me baseei nas páginas 28 e 29 do livro didático de português, ok? Então, vamos começar. Então, na última quinzena, galera, nós estudamos sobre os gêneros textuais e os tipos de narrador do texto épico ou narrativo, né? Nós vimos que no texto narrativo nós temos o narrador protagonista, que é o narrador personagem, nós temos o narrador coadjuvante, nós temos o narrador observador e nós temos o narrador onisciente. Nesta apresentação, nós vamos ver os tipos de discurso presentes numa narração. A fala, o discurso, certo? A fala dos personagens. Provavelmente vocês já estudaram este conteúdo no ensino fundamental, mas é muito importante vocês consolidarem esse aprendizado agora no ensino médio, para poder até futuramente vocês fazerem uma melhor interpretação, leitura dos textos literários que aparecerão, ok? Então, a fala, os discursos dos personagens, eles são construídos basicamente de três modos. Eu vou começar com o discurso direto, né? Que é o mais comum, mais presente nas fábulas, nas histórias infantis, que é quando o narrador ele reproduz sem modificações as falas, os pensamentos do personagem. O narrador ele dá voz ao discurso dos personagens. O narrador para e apresenta na íntegra a fala do personagem. E para isso ele vai utilizar quais recursos? 2 pontos, o parágrafo, o travessão, as aspas. Então, galera, esses exemplos que eu utilizei, eu peguei do livro didático, tá? Então, vocês abrindo o livro didático na página 28 e 29, vocês podem acompanhar este material, ok? Então, aqui nós temos, eu coloquei um exemplo de discurso direto. Depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho e disse: "Olha o que eu trouxe para o mimoso." Vocês perceberam? O que está grifado ali, o que eu coloquei aqui, que está grifado, é o quê? É a fala da mãe, é o discurso da mãe. Ele foi reproduzido na íntegra. Então, nós chamamos este discurso de discurso direto. Olha os 2 pontos, o travessão. Então, é o discurso direto. Agora, o discurso indireto, o narrador, ele vai reportar, ele vai traduzir indiretamente a fala dos personagens, o discurso dos personagens. Ele vai tentar colocar de forma indireta, tentar transcrever o máximo possível, com maior exatidão, a fala dos personagens. O que ele disse? Depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho e disse: "Olha o que eu trouxe para o mimoso." Vocês viram que aqui é ainda o exemplo anterior, o discurso direto, certo? Vejam bem como que ficará a transcrição deste exemplo para a forma indireta. Aqui é o discurso direto ainda. Agora eu vou fazer a leitura do exemplo acima na forma indireta. Depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho, mostrando-o, disse que o trouxera para o seu filho mimoso. Então vocês perceberam que o narrador, ele reportou, ele escreveu de forma indireta, com as palavras dele, o que a mãe disse, diferente do exemplo acima.
Então ele trocou os dois pontos e usou o que para iniciar o discurso? A conjunção que. Ele tirou, excluiu o imperativo, olha o que eu trouxe, olha, e substituiu por um verbo no gerúndio, mostrando-o, porque ele está o quê? Reescrevendo o que a mãe disse de forma indireta. É importante vocês saberem que quando eu coloco um discurso indireto, eu preciso usar o quê? O verbo no tempo passado, no pretérito. Então aqui, a fala da mãe já estava no pretérito. Então na hora de reescrever, ele usou o quê? Um pretérito do pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Mostrando, disse que o trouxera para o seu filho mimoso, ou poderia usar na linguagem informal que o havia trazido, né, para o seu filho mimoso. Então aqui nós temos um exemplo de discurso indireto, que é quando o narrador reportou, traduziu a fala do personagem, o discurso do personagem. E o discurso indireto, pessoal? O discurso indireto vai ser uma mistura, uma fusão desses dois discursos. O narrador vai estar narrando, ele vai estar narrando, e no meio do texto, no meio do discurso, ele vai introduzir o discurso do personagem, a fala desse personagem, porém com a liberdade de não utilizar marcadores, dois pontos, travessão. Ele vai fundir, vai misturar. Então, nós chamamos de discurso indireto livre. Então, veja bem como que o exemplo anterior ele foi transformado em discurso indireto livre. Quando ela chegou com o pratinho da janta, preocupada, esbaforida, e depois de abraçá-lo, um abraço tão apertado que quase o sufocou. Tirou da bolsa um embrulhinho e olha o que eu trouxe para o seu mimoso. Vocês perceberam? O que está grifado aqui é a fala da mãe. Só que ela foi fundida. Olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Ela foi fundida, ela foi ligada ao quê? A fala direta do narrador, ao discurso direto do narrador. Aqui nós temos um exemplo de discurso indireto, porém ele está dentro do discurso que? Direto, fundido, não está separado. Perceberam que não foram usados dois pontos e nem travessão. Então a fala da mãe ela foi inserida à fala do narrador sem nenhuma marcação, sem nenhum verbo, como disse, falou, exclamou, sem aspas. Então, essa mistura nós chamamos de discurso indireto livre. Eu trouxe alguns exemplos de discurso indireto livre. Eu coloquei esses exemplos de forma grifada. Então, o que vocês estão vendo aqui, que esses exemplos grifados são exemplos de passagens de discurso indireto livre. Então, tem um narrador, certo? Então, eu vou fazer a leitura e vou tentar dar uma entonação. Eu vou aumentar a minha voz, entonar quando for a marca de discurso indireto livre, tá? Vamos começar com o primeiro. Então, Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Perceberam? Eu tenho um narrador e ao mesmo tempo eu misturei o quê? O discurso da Paula. Isso é um exemplo de discurso indireto livre. Aqui eu tenho, no segundo exemplo. Na fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Alimentava os animais e regava as plantas. Ainda não remendei a mangueira que furou ontem. Depois, Frederico colhia alguns alimentos e limpava o campo.
Com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. Coloquei até o pica-pau aqui, para mostrar esse clima de lazer que o Frederico pretende. Perceberam? Aqui, grifado, nós temos exemplos de discurso indireto livre. Outro exemplo aqui. Temos o narrador. Helena chegou cansada ao trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia, contudo, que tinha de cumprir as suas obrigações. Certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham assimilado como que eu deixei explícito no plano quinzenal, quarta-feira, agora, no horário das 9 às 10, 9 às 11, perdão, nós temos atendimento tanto da disciplina de português e inglês. Então, as dúvidas que vocês tiverem sobre o conteúdo, vocês podem tirar durante o atendimento também, beleza? Espero que vocês tenham gostado da apresentação e estou à disposição. Um abraço a todos e a todas.